Olá, seja bem-vindo. Me chamo Fábio Cardoso. A intenção aqui não é convencer, é nos fazer pensar sobre tempos, realidades e seres desse mundo e do outro, sobre coisas existentes e coisas que ainda venham a existir. Inscreva-se, não custa. Paz aos corações que buscam compreender os mistérios antigos, pois há livros que, atravessando os séculos, continuam a sussurrar segredos àqueles que ousam abri-los. Entre esses escritos está o chamado Livro dos Segredos de Enoque, também conhecido por alguns como o Segundo Enoque, uma obra que mistura poesia cósmica, revelação teológica e visões que ultrapassam os limites da compreensão humana. Nele se encontra a narrativa da ascensão de Enoque, o justo que caminha não apenas entre os homens, mas também entre os anjos, transportado para além do visível, conduzido por mensageiros celestes através de esferas sucessivas, cada uma guardando seus próprios mistérios e funções. O texto descreve um universo organizado em níveis, onde forças espirituais administram desde os fenômenos da natureza até os destinos da história e da alma. Enoque percorre esse caminho como um viajante reverente, e cada estágio da jornada se revela não apenas como geografia espiritual, mas como lição teológica e cosmológica. Disse que ele atravessou regiões onde o tempo parecia dobrar-se, onde a luz e as trevas não eram apenas fenômenos físicos, mas entidades vivas, servindo ao propósito daquele que governa tudo. Nessa travessia, a própria ordem do mundo foi-lhe revelada, e por meio de imagens e vozes, ele compreendeu a delicada arquitetura do cosmos. O primeiro céu, situado logo acima do firmamento visível aos olhos humanos, aparece na visão de Enoque como um reino de águas. Ali se encontram reservatórios celestes, depósitos de chuva, de neve, de orvalho e de fontes que alimentam rios e mares. Anjos silenciosos, mas diligentes, administram esses tesouros, garantindo que as nuvens se formem no tempo certo, que as chuvas desçam sobre os campos e que as estações cumpram seu ciclo. É como se o Criador tivesse delegado a esse nível do céu a tarefa de manter o equilíbrio entre os elementos. E Enoque observa, maravilhado, a precisão com que tudo é feito. Esse céu marca a transição entre o mundo dos homens e o governo espiritual da criação, mostrando que a providência divina se estende até as menores gotas de água que caem sobre a terra. Ao passar para o segundo céu, Enoque encontra uma atmosfera completamente diferente. Aqui, a luz cede lugar à escuridão, e ele vê prisões profundas, onde anjos caídos e espíritos rebeldes aguardam o julgamento. Estão acorrentados, suspensos entre trevas e silêncio, suas vozes ecoando em lamentos intermináveis. São os vigilantes que outrora abandonaram seu posto, seduzidos pela desobediência, e que agora habitam esse lugar de espera e punição. O ambiente transmite uma sensação de justiça inexorável. Nada escapa ao olhar do Altíssimo, e até mesmo nas alturas há espaços destinados à correção e ao acerto de contas. Enoque observa com temor, compreendendo que a ordem divina é também moral, e que o universo não é governado apenas por leis físicas, mas por princípios espirituais. No terceiro céu, a cena muda mais uma vez, e diante dele surgem regiões de esplendor e beleza, jardins exuberantes onde fontes cristalinas correm entre árvores frutíferas e flores que não murcham. É o lugar onde os justos encontram descanso, onde a vida vence a morte e a comunhão com o divino se torna plena. Mas, em contraste, Enoque também vê câmaras sombrias, reservadas aos ímpios, onde a ausência de luz revela o peso das escolhas humanas. Esse céu parece conter em si mesmo tanto o paraíso quanto o prenúncio do juízo, como se o Criador tivesse disposto lado a lado a promessa de recompensa e a advertência da punição. É aqui que muitas tradições posteriores identificarão o paraíso mencionado pelo apóstolo Paulo, quando fala de um homem arrebatado ao terceiro céu, ouvindo palavras inefáveis
que não é lícito ao ser humano pronunciar. Seguindo seu caminho, Enoque chega ao quarto céu, onde a majestade da luz brilha em novos aspectos. Aqui lhe são mostrados os movimentos do Sol e da Lua, seus portais e trajetórias, as ordens angelicais que conduzem os luminares pelos céus. É como se ele contemplasse uma imensa maquinaria cósmica, regida por cânticos e luz, onde nada é aleatório e cada amanhecer e entardecer obedece ao plano estabelecido desde o princípio. Os anjos que aqui habitam cantam hinos enquanto cuidam das estações, das fases da lua, dos solstícios e equinócios, e Enoque percebe que até mesmo o tempo é guardado por mãos espirituais. A criação, portanto, não é apenas matéria, mas liturgia. Não apenas movimento, mas adoração. No quinto céu, a narrativa assume tons mais enigmáticos. Enoque encontra seres de estatura impressionante, identificados em algumas tradições como os Grigori, anjos observadores que caíram em tentação, mas que aqui aparecem em estado de lamento e incerteza. Não estão totalmente perdidos, mas tampouco reintegrados à plena glória celestial. Vivem numa espécie de limiar entre a esperança e o desespero, e alguns levantam súplicas por misericórdia. Enoque conversa com eles, escuta suas histórias e percebe que a justiça divina, embora firme, não se confunde com crueldade. Há espaço para arrependimento, mesmo para aqueles que erraram nas alturas. Quando Enoque chega ao sexto céu, a visão torna-se grandiosa e solene. Aqui ele vê uma verdadeira administração celeste, com príncipes angelicais responsáveis por manter os registros das ações humanas, pelos ciclos da natureza, pelas colheitas e pelos cursos dos rios. Livros imensos são abertos e neles estão escritos os nomes dos homens, seus feitos, suas palavras, suas intenções. É um céu de ordem e de governo onde a providência divina se expressa em termos quase administrativos, mostrando que nada se perde, nada fica sem registro, e que a história do mundo é acompanhada com rigor por aqueles que servem ao Altíssimo. O sétimo céu é descrito como uma região de luz intensíssima, habitada por coros angelicais que cantam sem cessar, envolvendo tudo com sons que parecem atravessar a alma. O perfume das orações e o brilho das vestes celestiais preparam Enoque para a aproximação do trono divino, ainda oculto, mas já pressentido. É como se esse nível fosse o átrio do templo cósmico, onde a liturgia das alturas se eleva antes da audiência final com o Criador. No oitavo céu, Enoque contempla as constelações e os movimentos que regem as estações e os signos do firmamento. Vê figuras estelares presas ao céu superior, aprende os segredos dos ciclos celestes e observa como as influências do alto moldam os ritmos da terra. Um anjo chamado Mazalot, ou Musalot, em algumas transliterações, é apresentado como aquele que regula o zodíaco e as mudanças sazonais, e Enoque compreende que até mesmo os astros seguem uma ordem escrita nas tábuas da eternidade. O nono céu mostra-lhe o firmamento supremo, onde as constelações fixas permanecem em sua ordem definitiva. É o calendário cósmico imutável, a arquitetura do tempo estabelecida pelo próprio Criador. Nada aqui muda, pois é o lugar da estabilidade eterna, onde as leis que regem o universo encontram seu ponto final e perfeito. Por fim, Enoque alcança o décimo céu, o mais elevado de todos, onde o trono divino resplandece em glória indescritível. Há línguas de fogo, rios de luz, vozes que proclamam justiça e misericórdia. O próprio Criador se revela, e Enoque recebe palavras e segredos que não são para todos os ouvidos, pois tratam dos destinos últimos da criação, do julgamento final, da restauração e do mistério do tempo e da eternidade. Aqui os príncipes angelicais recebem coroas, os ofícios celestiais são confirmados e a visão da face divina transforma o profeta para sempre. Ao retornar, Enoque traz consigo não apenas a memória das paisagens celestes,
mas a certeza de que o universo é mais vasto e ordenado do que qualquer mente humana pode conceber. Sua jornada revela que, acima do mundo visível, há camadas de significado, de governo espiritual, de justiça e misericórdia entrelaçadas. O livro dos Segredos de Enoque permanece assim como testemunho de uma revelação que une cosmologia, moralidade e espiritualidade, convidando cada geração a contemplar o céu, não apenas como espaço físico, mas como reflexo da glória daquele que o criou. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.